cheia aí, né? A imagem da ação da adolescente, ela está lá no canto, olha. Ela não é identificada, afinal de contas é uma menor, né? E não nos interessa identificar, mas essas imagens, inclusive, circulam pela internet. Ela está lá no canto, acho que com uma camiseta vermelha, puxando para rosa, ela está lá no canto do vídeo, perto da porta. Ela levanta, olha, dá uma olhada, né? Para saber o que está acontecendo e tal. E, de repente, ela botou uma mãozão no celular e já deu fim num celular que estava ali em cima. Essa era uma das características, né, dessa adolescente que atuava aqui na cidade de Campinas e que foi presa, a princesa do celular, porque furtava celulares aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes na tela da Band, num trabalho da Guarda Municipal. Ela acabou detida ontem, foi presa e levada ao 1º Distrito Policial de Campinas. É bem verdade que não ficou presa, né? Porque é beneficiada pela lei, é menor de idade, não fica presa. Agora, cá entre nós, hein, velho? Cara de pau, hein? Cara de pau, cá entre nós, velho. Coisa terrível. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes na tela da Band. Como é que tá o tempo hoje em Campinas, hein? Como é que tá o tempo hoje em Campinas? Dá para mostrar as imagens do céu de Campinas, Ney? O fim de semana promete temperaturas mais amenas, né, rapaz? Depois do calorão dos últimos dias, desde ontem as temperaturas em queda. Hoje eu acho que a máxima chegou aí a 23, 24 graus. Temos nesse momento 23 graus de temperatura, a umidade relativa do ar caiu um pouquinho, próxima de 40%. Mesmo assim, ainda uma condição boa, sem aquele calorão dos últimos dias. E não tem previsão de chuva não, viu? Pelo menos até a próxima quarta-feira deve ficar assim, segundo a previsão do CEPAGRE da Unicamp, sob a influência, inclusive, a nossa região de uma massa de ar seco. Amanhã, termômetros também na casa dos 24, 23, 24 graus, assim como no domingo, temperatura amena, é o que prevê a nossa previsão do tempo. E tá aí, olha, algumas nuvens presentes, né, a nebulosidade, só que nem previsão de chuva generalizada tem. Pode ocorrer uma pancada de chuva ali, outra colar, pode. Mas chuva generalizada não deve acontecer, segundo a previsão do tempo do CEPAGRE da Unicamp. E por falar na falta de chuva, né? Por falar na falta de chuva, como é que é, ô Gnipper? Hein? Por falar na falta de chuva, o negócio é o seguinte, eu estou muito preocupado com o sistema Cantareira, né? O sistema Cantareira chegou a 6%, segundo a medição feita todos os dias, né? Na bacia que compõe o sistema Cantareira, do qual nós dependemos, inclusive, com os rios Jaguari, Atibaia, aqui na nossa região. E, por enquanto, nada de racionamento, hein? Por enquanto, nada de racionamento. Esperar as eleições para ver o que vai acontecer. No entanto, a Agência Nacional de Águas, né, a ANA, ela sugeriu que, né, as empresas e os municípios que retiram água do sistema Cantareira aqui na nossa região façam racionamento dessa retirada por no mínimo 6 horas por dia, ou seja, durante 6 horas por dia se faça a suspensão da captação de água do sistema Cantareira, porque a previsão, inclusive, de que essa água hoje disponível possa acabar nas próximas semanas, principalmente a água do volume morto. Aí tem uma reserva técnica que poderia durar até novembro, né, segundo estimativas, inclusive, de pesquisadores aqui da nossa região, dizendo que essa reserva técnica não deve passar de novembro se não tiver chuva generalizada ou se não tiver chuva com importante potencial. Eu já trago uma informação para vocês aqui. A minha família é do sul de Minas Gerais, né, que é onde fica a nascente da maioria dos rios que compõem, ou as nascentes que compõem o sistema Cantareira. Lá não está chovendo, meu camarada. Lá não tem chuva. E se não tem chuva lá, não tem água para encher o rio, não tem rio para encher o sistema Cantareira, infelizmente. Infelizmente. Por falar na falta de chuva, aliás, falta de chuva recorde em 2014, que tem prejudicado as atividades agrícolas aqui da região. Os agricultores temem que até dezembro tenham que demitir funcionários pela queda na produção. Aliás, já demitiram, né, porque não aguentaram até agora, e a demissão pode vir num potencial ainda maior. A Lucimere Ramalho é quem traz os detalhes. Olho na notícia. Basta andar um pouquinho pela plantação de cana para perceber o estrago que a falta de chuva causou por aqui. Muitos pés já nem brotam mais.
Os que ainda têm vida estão bem abaixo da média para a época. Neste período, já tinham que ter alcançado cerca de 1,20 m de altura e a maioria não passa de 30 centímetros. Seu Nelson, o dono da plantação, convive com esse tipo de cultivo praticamente desde que nasceu. O produtor rural está assustado com a situação que a cana se encontra, algo que ele nunca tinha visto. A família da gente já fornece cana aqui na nossa região, já é produtor de cana aqui há 68 anos. E nem meus pais, meus tios, nunca vimos uma situação tão grave como está sendo agora. Sem chover intensamente alguns meses, a queda na produção foi inevitável e refletiu diretamente na mão de obra do produtor. Dos 91 funcionários, 38 tiveram que ser dispensados. Aqui na plantação do seu Nelson, a queda na produção desde o início do ano já chega a 30%. Com esse cenário, o prejuízo para o produtor já está em quase R$700 mil. E o pior, a safra do ano que vem também já está comprometida, mesmo que volte a chover com intensidade. Não vai dar o rendimento que a gente esperava mais, mesmo chovendo até a colheita. Para se ter uma ideia da diminuição, em 2013 foram colhidas 90 toneladas de cana por hectare. Neste ano, 72. E a expectativa para 2015 são apenas 60 toneladas por hectare. Para o diretor da CAT, a Coordenadoria de Assistência Integral, a falta de chuva desestrutura totalmente os produtores rurais, pois não é possível prever como será o desenvolvimento da plantação, o que gera uma crise ainda maior no setor, que já vem enfrentando dificuldades há alguns anos. Não tem chovido o volume suficiente para iniciar as práticas agrícolas que permitam um sucesso no cultivo. Então isso tem gerado falta de planejamento, dificuldade de planejar e como o setor já está em crise, saber se vai segurar ou não esse pessoal, tal, então o pessoal prefere às vezes pensar para depois contratar ou manter um número menor de funcionários. Os reflexos negativos podem ser ainda mais amplos, já que a escassez de cana no mercado pode gerar reajuste nos preços na hora da venda para as usinas canavieiras e certamente esse aumento vai chegar ao consumidor final. Se você tem baixa oferta, você pode ter, talvez o preço suba, né? Isso melhora um pouco, mas não é previsível isso, né? Para minimizar todos esses transtornos, a torcida é uma só. Tem que chover muito. O Felipe Pereira já está comigo aqui. Deixa eu ver o Felipe Pereira ao vivo na tela da Band. O Felipe Pereira, que eu estava dizendo aqui, a preocupação com o sistema Cantareira é enorme, porque a chuva não veio, pelo menos nesse começo de mês. Havia até a previsão de chuva, né, dos mais animados, enfim, mas não veio a chuva. E essa falta de chuva começa a preocupar, porque a água do sistema Cantareira está indo embora, hein, Felipe Pereira? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde a você, quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Só para a gente ter uma ideia, a água do volume morto do Cantareira hoje dá apenas para mais 5 dias. Ou seja, já na semana que vem, a água do volume morto pode acabar. Essa é a previsão dos especialistas e das pessoas que estudam o sistema Cantareira. Já foram consumidos mais de 70 bilhões de litros de água só dessa reserva que o sistema Cantareira tinha. Uma situação realmente muito preocupante. E como você tinha falado mais cedo, Rodrigo, a companhia ambiental, a companhia do Estado de São Paulo que gerencia a água, vai ter que partir aí para uma outra solução, que é a represa dos rios Jaguari e Jacareí, que tem 35 bilhões de litros de água disponíveis, cerca de 80% da capacidade, e que vai ter que ser aí a opção, vai ter que ser a saída para poder continuar garantindo abastecimento aqui para o estado de São Paulo, para pelo menos essa parte do estado de São Paulo, aqui a região de Campinas, até a Grande São Paulo, viu, Rodrigo? Olha, Felipe Pereira, é muito preocupante de fato, porque é o que resta dessa água, é a reserva técnica. Acabando a reserva técnica, aí nós vamos ter aí o reservatório zerado e eu não sei de onde nós vamos tirar a água para abastecer esse povo todo aqui. Por isso que o processo de conscientização tem que ser constante, as pessoas precisam economizar água, porque o assunto é sério, e nos municípios onde não há reservatório de água, a situação é beira calamidade, é o que a gente já mostrou em Itu, infelizmente acontece em Valinhos, em outros municípios aqui da Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse decretou, inclusive, estado de emergência por falta d'água. Felipe Pereira, obrigado, falando ao vivo, volta a qualquer momento, porque nós vamos falar agora aqui na tela da Band de eleições 2014.
E toda vez que você ouvir a partir de agora esse som, com essa vinheta, com essa plástica toda, é claro, nós vamos falar de eleições aqui na tela da Band. O próximo domingo vai ser um domingo, né, de desafio para o eleitor, que vai ter que escolher entre os candidatos apresentados até agora quem vai governar o Brasil a partir de 2015, na esfera executiva, na esfera estadual da União, aliás, na esfera executiva da União, na esfera executiva do Estado, também na Câmara Federal, no Senado e também na Assembleia Legislativa são os deputados estaduais. Em Campinas, especialmente, além de escolher todo mundo, né, os campineiros vão ter que responder a um plebiscito, os eleitores vão ter que votar pela criação ou não dos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. E você aí do outro lado sabe o que significa um distrito? Sabe qual é o papel de um subprefeito, de uma subprefeitura? A Ilete Zanotti é quem traz os detalhes pra gente na reportagem com Wilson Esmanhoto. Dá uma olhada só, olho na notícia. Campinas tem 4 distritos: Barão Geraldo, Sousas, Joaquim Egídio e Aparecidinha. Agora, as regiões do Campo Grande e Ouro Verde também querem se tornar. A decisão vai vir das urnas. Nas próximas eleições, além de votar nos candidatos, os que são favoráveis vão apertar o número 60. Já os que são contrários, 30. Mas para fazer essa escolha, é preciso entender todo o processo. Separando o distrito, eu acho que tem um pouco de melhora, né? Porque aí vai separar a verba para aquele bairro, né? É um novo cabide de emprego, né? Infelizmente. Eu acho que será que é isso que a gente está precisando ou estamos precisando de mais benefícios realmente reais para a cidade, né? Eu acho interessante se tivesse essa descentralização de poder e que tivesse um pouquinho mais de autonomia os distritos para poder trazer um benefício realmente para a população. Distrito é um tipo de divisão administrativa que tem um governo local que atua numa subprefeitura. O cargo é ocupado por uma pessoa de confiança do chefe do executivo do município. No caso de Campinas, a função fica subordinada à Secretaria de Serviços Públicos. Cabe sim à SUB ser o porta-voz dessa demanda da população, que acaba vindo aqui na sede e muitas vezes trazendo a sua reivindicação. Ter postos descentralizados de serviços nessas regiões, que hoje só existem no centro, é uma das vantagens. Mas vale lembrar que as subprefeituras não têm toda a autonomia para resolver os problemas por não ter recursos próprios. Aqueles projetos de desenvolvimento local, que são muitas vezes projetos importantes, vai ter que passar por um debate, depois o subprefeito indica e solicita um apoio aos secretários e ao prefeito. Então, na verdade, nós vamos ter ali um funcionamento mais cartorial, né, de apontamento de demandas, de recebimento de ofícios, para que chegue à prefeitura de uma forma um pouco mais rápida, mas ele vai ter um funcionamento mais burocrático e cartorial e menos de desenvolvimento de projetos locais. Nas regiões do Campo Grande e Ouro Verde, existem 230 bairros, cerca de 400 mil moradores. Dos 800 mil eleitores de Campinas, 300 mil estão concentrados nas duas localidades. Na opinião desse cientista político, a criação do distrito é positiva, desde que a forma de gestão aplicada no município mude. Vai contribuir bastante com a solução dos problemas, né, de duas regiões que são regiões bastante importantes do ponto de vista, inclusive populacional, né? Mas, por outro lado, o modelo é um modelo mais centralizado pela prefeitura, com quase nenhuma autonomia para o gestor local desenvolver projetos de interesse da população. Então, acho que isso é a primeira coisa que esse processo de criação de distritos tem que debater e apontar para uma solução melhor.